Convido aqui a pregadora, a irmã Fabiana. Deixa eu apresentar a querida Fabiana. Cadê a Cida? Cida? Irmã Fabiana. Asa, né? Cida já se ligou. Gente, aqui está a irmã Fabiana. Ela é regional da ASA. Eu sempre a vejo nos eventos da ASA. Ela congrega lá na igreja do Morumbi. E também ela é assistente social, né? Ela vai estar repartindo o pão da vida com a gente nesta manhã. Irmã, muito obrigada, viu? Desde já pelo convite que você aceitou. Que Deus fale poderosamente através de você. Feliz sábado. Para mim é um privilégio estar aqui, para poder conhecer mais um pouquinho da família de Deus. Que família grande, né, irmã? E eu fico muito feliz. Como eu fui apresentada agora, a Ação Solidária Adventista é minha paixão. Eu cheguei na igreja aos 17 anos. E antes de ser batizada nem nada, me deram uma chave e falaram assim, você pode nos ajudar? Lá na igreja do Pirajussara, não sei quem conhece. E aí, dos 17, esse ano eu faço 48, então faz aí as suas contas de quanto tempo que eu tenho como Ação Solidária Adventista. E por conta desse departamento, eu fiz a faculdade de Serviço Social para que eu pudesse atender os filhos de Deus, não apenas através do assistencialismo, mas também garantindo o direito de todo mundo, de ser alimentado, de ser acolhido, de ser protegido, mas mais do que isso, de ser entendido como filho de Deus. Então, para mim é um privilégio enorme estar aqui. Mas, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Deus, de uma forma incrível, vai direcionando as nossas vidas. Minha paixão, então, é trabalhar juntamente com a ASA e também já trabalhei com a ADRA em outros países que nós já fomos fazer projetos. Mas há mais ou menos 5, 6 anos, Deus ele me levou para um caminho que eu acho que é sem volta. É um caminho para trabalhar com a proteção da infância. Eu poderia estar aqui com a camisa do Quebrando Silêncio, mas eu não sei onde que eu coloquei a minha, sabe, irmã? Mas, por onde eu passo, eu estou com essa camisa aqui. Porque Deus dirigiu a minha vida para que hoje eu trabalhasse junto à defesa da infância e da adolescência. Então, hoje eu trabalho junto ao Conselho Tutelar após fazer uma formação de sexualidade infantil. Sabe, irmãos, não tem sido fácil. O projeto do Quebrando Silêncio do ano passado e desse ano realmente tem sido conduzido por Deus. Porque o assunto que eles estão tratando, se tratou no ano passado e está tratando nesse ano, é um assunto que é tabu dentro da sociedade. E que a maioria das vezes a gente não fala sobre. Essa semana mesmo eu estive em várias escolas nossas. Porque eu deveria ter falado para você para fazer a adoração infantil, né? Né? Mas a gente volta, né? E durante a semana toda eu estive, porque hoje a minha especialização realmente é voltada para trabalhar com crianças e adolescentes. Então eu criei meio que uma oficina lúdica. Então nós vamos a escolas, a igrejas, comunidades, hospitais, e aí eu trabalho a questão do Quebrando Silêncio, só que de uma linguagem bem tranquila, diferente do que eu vou falar aqui para vocês agora. Porque aqui nós estamos, né, a maioria são adultos. Então nós vamos falar direcionados para adultos. Mas tem sido incrível. E essa semana eu atendi mais ou menos 2.000 e poucas crianças com esse projeto. 4 crianças identificaram. Não era carinho, era abuso. E só quem atende, e até me arrepia, crianças vítimas de abuso, sabe o que eu estou falando. Num dos casos, quando foi um menino, eu vi aqui, a maioria é menino, e para o menino quebrar o silêncio é muito difícil. E na hora que eu comecei a falar, que aí eu vou brincando e cantando, que Deus criou, e vou falando, e aí quando eu cheguei, aí ele veio até mim, o olho dele marejado, devia ter uns 11, 12 anos. E ele soluçava. E aí os outros amigos não sabiam o que estava acontecendo. É claro que eu tirei ele, e ali ele desabou. E ele falou: o pastor, o que eu faço? A coordenadora?
Só que eu não sei se você sabe, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, dentro da Constituição Federal, diz que se eu e você sabemos que algum caso está acontecendo e a gente não faz nada, eu respondo tanto quanto o abusador. O assunto é sério, irmãos. É por isso que muitas vezes a nossa igreja e as nossas escolas preferem não falar sobre. Porque se eu estou abrindo a caixinha de Pandora, logo eu preciso me posicionar. E o abuso, ele não acontece lá com o estranho, como foi falado aqui. Ah, se um estranho. Mas, quando essa pessoa entra no jogo, já começa a falar com a criança, ele não é bobo, né? Porque nós orientamos o tempo todo, não fale com estranhos. Mas ele vai ganhar a confiança da criança. E logo, eu já não vou ser mais estranho, eu vou ser amigo da criança. E aí, elas estão nas minhas mãos. Mas vamos lá. Hoje eu não venho aqui só como pregadora. Eu venho como mãe, como sobrevivente de um abuso e como um eco para milhares de crianças que estão sendo feridas, silenciadas e esquecidas à própria sorte dentro de suas casas. É isso mesmo, dentro das nossas casas. E para iniciar, antes de abrir a palavra, eu queria, por favor, que você soltasse aquele primeiro vídeo que é da Globo. Oi, amiga. Como você tá? Onde é que você tá? Você já tá no Brasil? Eu vou te mostrar. Que lugar lindo é esse? Onde é que é isso? Em Paris. Em Paris? Cara, você realmente é muito viajada, hein? Que demais. E as fotos? E as fotos? Fez as fotos? Fez as fotos? Ah, eu te mandei algumas. Você viu? Aquelas que eu te E aquelas que eu pedi. te pedi? De corpo De corpo inteiro. Ah, não, então, eu vou fazer essas aí sim, eu vou fazer, só que eu tô malhando agora, sabe? Pra ficar com um corpo bem bom, assim, pra esse teste. Crianças dentro do próprio quarto, isso foi um trecho de uma novela, com celular, porta trancada. Enquanto muitas vezes nós estamos fazendo o quê? Estamos conectados também. Era um homem conversando com uma adolescente. É um homem ou uma mulher conversando com uma criança. E isso é muito sério. Então a mensagem de hoje é um despertar espiritual. Porque enquanto nós estamos aqui cantando louvores, lendo versículos da Bíblia, nós temos ignorado o grito de crianças dentro da nossa casa, aqui, aonde a igreja está, nesse território. Talvez você possa olhar para mim e falar assim, Fabi, mas isso não vai acontecer na minha casa. Será? Será que não está acontecendo? Porque a mãe daquele menino que eu atendi antes de ontem me ligou desesperada. Mas a escola falou para mim, pera, não fala com ela não. A escola não sabe como agir. E a mãe estava desesperada. A mãe trabalha home office, o abuso está acontecendo dentro da casa dela e ela não está sabendo. E eu não pude falar ainda, porque a escola não me autorizou. Nós precisamos despertar. As coisas mais do que nunca estão acontecendo debaixo do nosso nariz. E parece que a gente continua dormindo. E eu sou um pouco ousada, sabe, irmã? Você me mandou o sermão e eu fiz várias adaptações no sermão. Porque como eu já trabalho com isso já há algum tempo, então a igreja fala, mas de forma superficial. E eu quis usar um pouco daquilo que está muito fresco na nossa mente. A lição da escola sabatina. Eu acho que vocês vão entender junto comigo do quanto que faz todo sentido. E o primeiro versículo que eu queria que vocês abrissem para ler junto comigo, está em Êxodo 12, 23, que fala sobre o anjo da morte. Êxodo 12, 23. Amém ou misericórdia? Amém. Então, vou ler. Molly
molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passe o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer, quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o anjo da morte, ou o destruidor, ou o abusador, para que ele não entre nas nossas casas, para que não matem os nossos filhos. A praga de hoje é diferente daquela época, mas nós estamos vivendo mais ou menos um período parecido com aquele. A praga que hoje nós estamos vendo são abusadores, são lobos disfarçados de cordeiro. E tem mais ou menos uns 2 anos que eu estava pregando numa igreja, na época do Maio Laranja, que é um mês que a gente também fala sobre isso, não na igreja, né, mas a política pública de proteção à infância. Eu estava numa igreja pregando um sermão, e aí, de repente, eu falei assim, olha, ele pode estar sentado do seu lado. O abusador pode estar aqui dentro da igreja, porque não está escrito na testa de ninguém. Eu sou o abusador e vou tocar na sua criança. Então, ele é uma pessoa normal. Ele vai para a igreja, ele trabalha, ele tem família, ele tem filhos. Ele é uma pessoa normal. E aí eu falei, ele pode estar sentado aqui. E no fundo da igreja tinha um senhorzinho da cabeça branca. E eu vi que na hora que eu subi para pregar, ele entrou na igreja e ele sentou. E aí, quando todo mundo começou a sair, ele deixou que todo mundo saísse, o ancião estava comigo na porta da igreja, enquanto eu me despedia dos irmãos. E aí, no final, ele pega na minha mão. E ele fala assim, eu sou abusador. Não sei por que eu passei aqui na igreja e eu gosto de meninos. Aí eu olhei para a cara do ancião, ele olhou para mim, e aí eu falei, irmão, como eu não peguei você fazendo nada, então eu não posso fazer nada. Mas que Deus venha ter misericórdia da sua alma. Porque o que você está fazendo é crime. E aí ele saiu. Por que ele entrou? Não sei. Mas isso só ratifica aquilo que eu sempre falo. Ele pode estar em qualquer lugar. Na sua casa, dentro da igreja, na escola, pode ser o tio da perua, pode ser qualquer pessoa. E nós precisamos estar atentos. Mas sabe o que é pior? Como meu irmão trouxe aqui. Hoje em dia, ele está entrando dentro das nossas casas e ele não arrebenta a porta mais. Nós abrimos a porta para que ele possa entrar. Que aí entra a questão da internet. Hoje, uma pessoa que abusa de crianças na internet é mais avassalador do que presencial. Porque presencial, ele faz uma vítima de cada vez. Mas na internet hoje, com a questão, né, dos algoritmos, né, de tráfego pago e tudo aquilo, ele consegue fazer várias vítimas ao mesmo tempo. E as nossas crianças estão sempre conectadas. A ausência de afeto tem levado crianças hoje a buscar, e buscam aonde? Na internet. A presença, porque a todo tempo nós estamos fazendo alguma coisa, né? Eu também tenho uma filha e ela demanda, ela quer saber, ela quer conversar, e aí a gente está lá fazendo, né? A falta de presença, muitas vezes, leva nossos filhos a buscar atenção aonde ele não tem. Tempo de qualidade. Não, estou te ouvindo. Mas, na verdade, a gente não para, a gente não olha no olho e eles vão buscar. Porque a fase da criança e do adolescente é a fase que eles buscam conexão. Se eu não encontro na minha casa, eu vou encontrar em qualquer lugar. O abandono. Crianças muito sozinhas dentro de casa. Eu preciso trabalhar. Eu sempre gosto de contar. É claro que cada um tem a sua realidade. Eu não podia ter filhos. Eu tive filhos com uma filha só, com 37 para 38 anos. Foi justamente quando eu terminei a faculdade de serviço social. Eu moro em Taboão da Serra. Se eu fosse para São Paulo, enquanto assistente social, eu ganharia 3 vezes mais do que eu ganho em Embu das Artes, que é onde eu trabalho. Quando ela nasceu, aí eu falei, puxa, né? Chegou as duas coisas, né? O certificado e a filha. Não, a prioridade é a filha.
Então, eu deixei de ganhar muito para ficar com ela. Agora, ela começou a crescer. Agora, eu falei, agora eu vou para São Paulo, né? Não vou. Porque a prioridade agora, mais do que nunca, é ela. Então, eu trabalho meio período só, que eu trabalho 6 horas. A partir da manhã, nós estamos juntos. Meu marido hoje trabalha home office, então nós temos tempo de tomar café juntos, de fazer atividade, levo ela para atividade física. E assim eu tenho deixado de ganhar, mas eu ganho muito mais. Claro que eu sei que não é a realidade de todos os pais. Mas o abandono tem feito com que muitas crianças possam buscar acolhimento e colo quando em casa não tem. Rejeição e negligência emocional. Quando eu trabalho com as crianças, eu trabalho educação sexual, emocional e a prevenção ao abuso. E como eu disse, essa semana estive em várias escolas, como as crianças estão carentes. Que aí termina a oficina e você está lá em cima do palco e daqui a pouco vem e abraça, e abraça, e abraça. E tudo o que eles querem só é carinho. As crianças estão muito vulneráveis para serem aliciadas. E depois de aliciadas, elas são presas fáceis. Como eu disse, a minha filha, adventista, não é batizada ainda, mas é adventista desde que nasceu. E sempre estudou na escola adventista. E com 8 anos, eu já estava terminando a formação de educação sexual para crianças e adolescentes. Então, muitas coisas ela já via eu falar e já me acompanhava nas oficinas. Como um belo dia, me chega a minha filha com 8 anos. Mãe, hoje, sei lá o nome do menino, não lembro mais, estava com celular na hora do intervalo. E eu não vou falar o nome do aplicativo, porque tem crianças aqui e se eu falar, eles vão procurar. E ela falou um aplicativo que está solto ali no Google, para quem quiser ver, são lives de homens e mulheres. Lives. E aí, quando ela falou, eu falei, você viu? Ela falou, vi, eu e um monte de gente, porque o menino, na hora do intervalo, ele acessou e falou, olha só isso aqui. E ali eles brincavam, daram risada. E aí ela foi me perguntando um monte de coisas da intimidade do homem e da mulher. Ou seja, quando nós, enquanto pais e responsáveis, não estamos educando sexualmente, emocionalmente, para que possa haver prevenção, os nossos filhos têm acessado pornografia dia e noite e o tempo todo. Aí é que entra a parte da igreja. Eu não vou falar sobre sexualidade com os meus filhos. Mas ela é muito pequena. É sério. Eles sabem muito mais do que a gente possa imaginar. Só não vai falar com você, porque na sua casa não pode falar. Quando eu chego com as crianças lá nas escolas, eu começo. Deus fez o meu corpo, lá em Gênesis. Deus fez cabeça, ombro, joelho, pé. Que mais? Não tem uma criança que fale assim, Deus fez as minhas partes íntimas. Não foi Deus que criou? E aí eu pergunto, quem faz xixi? Todo mundo. Quem faz cocô? Todo mundo. Então tem parte íntima. E essas partes têm nome. Para de colocar apelido. Esses dias, numa escola, estava dando uma palestra para os professores, e aí, de repente, a professora começou a chorar. Aí eu falei, meu Deus, está gostando, não está gostando do que eu estou falando? E, enfim, depois ela veio falar comigo, Fabi, que necessário. Esses dias, uma aluna de 4, 5 anos chegou na sala de aula e falava assim, tem o tio mexendo na minha flor, tem o tio mexendo na minha flor. E a menina desenhava, e a menina desesperada, ansiosa, e falava, não conseguia se concentrar, porque ela sabia que ela chegava, então na escola estava protegida, mas daqui a pouco, quando o sinal batia, ela tinha que voltar para a mão do abusador, que morava dentro da própria casa. A professora tinha a obrigação de saber que na casa dela a mãe tinha dado o apelido de flor para as partes íntimas? A professora tem 40, 50 alunos, sei lá, quanto dentro da sala de aula. Aquela menina, desesperadamente, ela estava gritando o quê? Tem um adulto mexendo nas minhas partes íntimas, você pode me ajudar? Conseguiu ajuda? Demorou. Eu sempre falo para as crianças, precisa ficar falando o nome das partes íntimas? Não. Mas tem que saber? Tem. Porque se aquela menina tivesse falado assim, tem um adulto mexendo no meu ânus, tem um adulto mexendo na minha vulva, a professora não entenderia mais rápido? Então por quê? Por que a gente não desperta? Por que a gente ainda brinca
Eles são muito mais espertos que nós. E a pergunta que Deus faz hoje: há sangue nos umbrais da sua casa? Você tem ensinado aqui a comunidade em torno da igreja que passem o sangue? Porque o destruidor, ele não se assusta com casas bonitas, nem carro do ano. Ah, eu vou pagar a melhor escola, é por isso que eu trabalho muito. Esse trabalhar muito foi estratégico do próprio Satanás. Porque se eu trabalho muito, logo eu não tenho tempo para estar presente. Isso veio lá da Revolução Industrial, quando tirou as mulheres de dentro de casa, porque a mulher sempre foi a que protege, a que orienta. E Ellen White fala muito no lar adventista e na orientação para a criança. Mas hoje, a mulher também tem que sair para trabalhar. E as crianças ficam extremamente vulneráveis. Mas esse destruidor, esse anjo da morte, esse abusador, ele respeita portas seladas com oração, presença e proteção. Então hoje, não é o dia só de ouvir, é o dia de acordar. Porque lá em João 8,32, deixa bem claro: conhecereis a verdade. E a verdade, será que realmente nós temos buscado por essa verdade? Quando Jesus estava sendo assunto ao céu, ele disse o quê? Eu estou indo para o Pai, mas proteja eles, livra-os do mal, porque eles estarão aqui. Irmãos, enquanto a gente não entender que nós estamos vivendo os últimos capítulos da história humana, e que nós estamos como o povo lá da lição da escola sabatina, só que de uma forma diferente, porque nós estamos num tempo diferente. As pragas serão diferentes, as tribulações serão diferentes, mas a gente está igual a eles. Talvez já passamos, né, de 40 anos, né, irmã? Rodando, e não estamos ainda lá. Porque será que de verdade nós temos colocado a verdade dentro do nosso coração? Na pregação de hoje, eu quero usar dados reais, advertências bíblicas e um apelo urgente para a igreja e para a família. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é um país majoritariamente cristão. O que quer dizer isso? Que a maioria se diz acreditar em Deus. Só que essas mesmas pessoas que se diz acreditar em Deus são as pessoas que muitas vezes, eu gosto até de usar isso aqui, bota a Bíblia debaixo do braço, guarda o sábado, não toma Coca-Cola, não toma café, mas abusa. E ainda pede silêncio. Não adianta, irmãos. Não adianta. O índice de acesso à pornografia entre os homens da igreja, a começar do pastor, ancião e sei lá quem mais, é muito alto. De cristãos. Não adianta vir para a igreja no sábado e nas madrugadas da vida. Isso não é um julgamento, é só um alerta. O diabo é mais esperto que eu e você. Ah, mas há mais nada. É não. Ou você pertence ao povo, ou então você está fora. Esses dias foi contratada uma menina para trabalhar junto comigo. E quando ela viu, né, os meus status, eu postando nas redes sociais, eu falo só sobre isso. E ela falou, eu preciso falar com você. É uma menina de 20 e poucos anos, eu percebo que ela gagueja muito para falar, uma menina bonita. E aí ela falou assim, um dia você para conversar comigo? Aí um dia a gente sentou para conversar. E ela falou para mim assim, eu fui abusada por mais ou menos 10 anos da minha vida. Dos 8 aos 18, mais ou menos. Eu falei, tudo isso? Ela falou tudo. E era o meu tio. E ele tocava no meu corpo, quando eu estava dormindo, enfiava a mão dentro da calcinha, e sempre falava assim, ó, psss, sou eu que ajudo a sua mãe, seu pai é doente, então tá tudo bem. E aí, enfim, parece que esse homem ficou doente, ele morreu. Quando ele morreu, ela teve coragem de conversar com a mãe. E aí eu falei da gagueira, por quê? Porque possivelmente essa gagueira foi aquela voz silenciada. E aí ela foi contar para a mãe. Sabe o que a mãe falou? Ah, lá vem você. Seu tio fez isso comigo, com a sua tia, com a fulana, com a fulana, com a fulana. Você não foi a primeira. A mãe normalizando.
Tem um monte de mulheres assim. Sabe por quê? Porque eu sou apaixonada por eles. Eu queria ter, assim, sabe, umas 10 horas para poder pregar. Para poder mostrar. Tem um monte de mulher apaixonada. Mas não vou denunciar, não. Ah, ele é doente, coitado. Provérbios 31:8 diz assim: grite, dê voz àqueles que não podem se defender. Então, quando eu trago que existem mulheres assim, isso não é um juízo de valor, isso não é julgamento. É entender que possivelmente foi uma criança que foi ensinada a ser obediente, a ser, né, baixar a guarda, sempre estar servindo, sempre. E aí, quando cresce, se torna uma mulher apaixonada. Eu gosto mais do outro do que de mim. Gosto mais do outro do que dos meus filhos. E automaticamente eu aceito tudo. Não faça isso. A Bíblia fala assim, ó. Amai primeiro a Deus, a você e depois o seu próximo. Então, é você, seu esposo e seus filhos. Mas se o seu esposo é a pessoa que está fazendo, você, seus filhos. Agora eu preciso daquela imagem dos dados, por favor. Todo ano, principalmente para quem trabalha, né, com esse nicho de educação sexual e de abuso sexual infanto-juvenil, sai uma estatística. Então, esse ano, mais ou menos no meado de julho, saem as estatísticas do ano passado. Sei que está pequenininho, mas depois, se vocês precisarem, eu mando. E foi muito engraçado que quando saiu a estatística desse ano, diz que esse foi o maior da história. Olha só, em 2024, o Brasil registrou 87.545 casos de estupro. Irmãos, é muito. Para um país que é majoritariamente cristãos, é mais ou menos a quantidade, só para vocês conseguirem visualizar, é como se fosse um estádio de futebol cheio de crianças e adolescentes. Olha só o que ele diz aqui, ó. 61% das vítimas eram crianças e adolescentes menores de 14 anos. E aqui eu te dou uma pausa. Por que crianças menores de 14 anos? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas nós precisamos de um amadurecimento cerebral, cognitivo. Então, da infância. Por isso que Ellen White fala assim, olha, fique em casa até os 7 com as suas crianças. Depois que eu vim estudar, que eu entendi isso. Porque são muito novinhos, né? Não está amadurecido. E esse amadurecimento, ele chega em torno de 20, 25. Alguns estudos dizem que o amadurecimento cerebral para algumas pessoas é até 30 anos. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas grandes, adultos, com meio adolescente. Então, está amadurecendo ainda. Não justifica, só explica, né? Então, a criança e o adolescente é como o abacate. Sabe quando você pega o abacate que está verde? O cérebro dele? Se está verde, então não tem freio, não entende de tudo. E aí vai amadurecendo, e aí quando já consegue entender o que é moral, já está preparado, teoricamente, para viver a vida. Então, sempre lembro do abacate. Nossas crianças e adolescentes, eles só são crianças. É por isso que, quando eu vou nos lugares, eu sempre falo assim, ó, bater em cachorro pode? Não. Bater em mulher pode? Nós estamos aí no agosto lilás. Bater em idoso pode? E por que nós batemos nas crianças para educar? Se dói em mim, dói nele. Eu sei que alguns pais vão falar assim, não, mas eu... Tudo bem, você educa como você quiser. Eu só estou trazendo a sua consciência aqui. Se dói em mim, dói no outro. E se eu não tenho a autoridade dentro da minha casa de apenas olhar, como era antigamente, né, irmã? Só de olhar, a criança já sabia. Não pode, não faço e ponto final. Então, ele precisa entender. Eu sou autoridade em casa, a minha filha sabe. Meu marido é autoridade em casa. Ponto final. Não estou dizendo que não pode um castigo. Você não pode tirar o celular, não pode tirar alguma coisa que ele gosta, porque ele está amadurecendo. Então, criança faz o quê? Criancice. Adolescente faz o quê? Só é uma criança, só que grande.
Não adianta você querer. Eles desligam mais ou menos quando você começa a estudar sobre o cérebro infanto-juvenil. É como se eles tivessem uma chave. E aí você começa a falar, eles desligam a chave. Você está falando, ele está olhando para você, que você fala, olha para mim. Ele vai olhar. Ele não está prestando atenção em nada. Esquece. Não está. Mas vamos voltar para a estatística. 33% tinha em torno de 10 a 13 anos de idade. Então, ou seja, eu vou abusar de quem é vulnerável, de quem está emocionalmente carente. Então, a criança, se eu não tenho conexão, proteção, aquela pessoa que olha no olho, que brinca comigo, lá em casa tem um negócio que eu faço com a minha filha. Filha, 40 segundos, olha para mim e me diz através do seu olhar que você me ama. Para a gente ter olho no olho, para a gente poder entender o que eles estão sentindo. 78% das vítimas tinham até 17 anos. Aí já é aquela fase da adolescência, que os hormônios já começam. Então eu quero ser vista. Por exemplo, eu tenho uma menina. Quando nós nos arrumamos para ir para a igreja ou para a escola, eu já cutuco meu marido. Aí ele fala, nossa filha, como você está bonita. Eu não tive isso. Então, eu incentivo ele a todos os dias, para que ela não precise buscar de nenhuma outra pessoa. A validação tem que vir do pai. Pai, olha como você está bonita, que cabelo bonito. Porque muitas vezes, quando nós não temos em casa, nós buscamos onde? Lá fora. 59% dos agressores eram pessoas estranhas? Não. É o avô, o tio, o padrasto, o irmão, o primo, a avó. Ah, a mulher abusa? Uau, muito! Daquela história que eu contei aqui da escola dessa semana, a prima. 69,1% dos abusos acontecem fora de casa? Não, dentro de casa. E aí tem outro verso, Mateus 18:6. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, porque tem bastante coisa para falar. Mas qualquer que escandalizar um desses meus pequeninos que creia em mim, melhor que lhe fora que lhe pendurasse o pescoço uma mó de azenha. Deve ser uma pedra, né? Não pesquisei. E se submergisse nas profundezas do mar. Ah, se a gente acha, né, que está acontecendo, que Deus está vendo, que não está fazendo nada, calma, porque Ele vem e não tardará. A praga da negligência. Nós temos poupado o lobo e sacrificamos a ovelha. E aí eu vou dizer por que isso. Quando eu tinha mais ou menos 8, 9 anos, eu estava brincando de bola na rua com umas amigas e a bola caiu na casa de um vizinho. Era um vizinho de confiança da minha família. E aí eu ficava sempre na minha casa, minha mãe sempre lá na casa dele com meu pai, e tinha almoço de família junto, tal. E eu entrei. E quando entrei, aquele homem estava pelado, fazendo aquilo que você já possa imaginar, sozinho. Puxou a minha roupa e estava me puxando para dentro da casa. Consegui lutar com ele. Nem toda criança consegue. Consegui sair correndo. Corri para minha casa. E fui contar para quem? Para minha mãe. Minha mãe acreditou? Ainda me fez entrar dentro do banheiro, tirar minha roupa, ainda apanhei. Porque há 40 anos atrás, esse tipo de assunto a gente não falava. Quantas mulheres, quantos pais, quantas mães não têm acreditado nos filhos? É difícil quebrar o silêncio. Quantas crianças eu tenho visto no conselho tutelar? Eles tremem. Porque a primeira coisa que ele faz, primeiro ele seduz, ele é sedutor, você é bonita, você é uma princesa, você é muito bonito. Ele é sedutor, então tudo aquilo que você não dá, tudo aquilo que você não faz, ele vai fazer para poder ganhar a confiança da sua criança. E aí depois, ele amedronta. Olha, depois que eu tô com a foto, depois que eu toquei no corpo, se você falar para sua mãe, sabe o que vai acontecer? Ela vai morrer, porque eu vou matar ela. Nesse menino, no caso do menino, sabe o que a prima falou? Olha só, se você falar para sua mãe, sabe essa faca? Pois é, quando ela estiver dormindo, eu vou esfaquear ela todinha. Então, quando ele chegou para me contar, ele estava ansioso e falou assim, tia, mas se falar para a mamãe, ela vai matar, porque ela pegou a faca e fez assim.
Então ele não queria falar dos abusos, porque ele tem medo que a mãe... Olha, me arrepia toda. E aí, outra história. Eu estava pregando esses dias numa igreja de uma amiga que não é adventista. E era só para mulheres. E era sobre esse tema. E aí lá no fundo eu vi que uma mulher entrou e eu comecei a pregar. E ela começou a chorar. E eu pregando e ela chorando. E aí no final ela veio falar comigo. Não é você que foi na escola tal? Falei, fui. Ela falou assim, você lembra da minha filha? Eu falei, mulher, não lembro, são muitas crianças. E nessa escola, nós batemos 2.800 crianças no dia. Então eu não lembrava mesmo da filha. E ela falou, a minha filha é a cadeirante que estava lá na frente. Eu falei, sim. E ela falou, então, eu separei do meu esposo tem pouco tempo e nós tivemos que voltar para a casa dos meus pais. E aí eu tive que sair para trabalhar, né? E a minha filha é cadeirante, então ela demandava muito. Então deixei ela com meu pai e com a minha mãe. E a minha filha, a ficha caiu quando ouviu a sua palestra. Porque todos os dias, quando a minha filha tinha que ir ao banheiro, o meu pai falava, deixa que eu levo. Só que ele entrava com a menina no banheiro, ajudava ela devia ter uns 11, 12 anos, a tirar a roupa dela, porque ela não conseguia tirar a roupa sozinha. Sentava ela na privada, só que em vez dele sair, ele continuava dentro do banheiro. E ele fez isso por muito tempo. Já imagina o que ele fazia, né? Só que ele falava, não conta, porque a sua mãe não tem para onde ir. Sou eu que sustento a casa. Você não vai ter a comida. Não vai conseguir estudar naquela escola lá que você gosta, que é cara. E mais ou menos, sei lá, uns 5, 6 anos, aquele avô fez isso com aquela menina. Até que na palestra eu comecei, né? Como eu já disse, comecei a ensinar que não era carinho, era abuso. E aí quando ela chegou em casa, ela já chegou daquele jeito. E ela contou. E aí a mãe foi falar, a mãe da menina foi falar com a mãe dela. O seu marido está abusando da minha filha. Ela já nem falou, pai. Aí sabe o que a mãe falou? Meu marido? Jamais. Ele é avô da minha neta. Ele é seu pai. Ela falou, ele está fazendo sim. E aquela mulher brigou com a família toda. Ela fez a denúncia. E o próprio pai está preso. Não é fácil. Não é fácil, mas é muito necessário. E cada vez que uma igreja como a nossa, que tem uma reforma de saúde, tem uma mensagem tão linda, mas muitas vezes não fala sobre isso, ou fala uma vez por ano, mas a estatística diz que a cada 1 hora, 7, 8, 9 crianças são abusadas sexualmente, tanto presencial como virtualmente. Falar uma vez por ano é muito pouco, por isso que eu não quis usar o material. É muito pouco. Fazer uma marcha na Paulista, essa marcha tem que ser aqui, ó. É em torno da igreja. Enquanto nós estamos aqui, olha o tanto de casas fechadas. Crianças e adolescentes sendo aliciados e abusados dentro da própria casa. Então não é lá. O barulho tem que ser feito aqui. Cada igreja fazendo o seu. Isso não é uma crítica, mas apenas chamando a atenção. Que nós precisamos fazer diferença aonde nós estamos. Porque senão não tem razão dessa igreja existir aqui. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento? Não, porque não tem buscado. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu vou te rejeitar, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que esquecesses da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Lar Adventista, página 539, volume 3, diz assim: o lar deveria ser. Eu coloquei deveria, né, por conta e risco. Um pedacinho do lar na terra, mas tem sido o pior lugar para se viver. O coração de Deus está muito triste, irmãos. Nós, enquanto igreja, nós temos falhado, e falhado muito. A nossa casa virou campo de batalha. E as crianças têm sido alvos. E a gente não entendeu ainda que nós estamos em guerra. O diabo é o nosso adversário. A Bíblia já é clara ao dizer isso.
E qual a parte que a gente não entendeu ainda? Que se nós não entendemos como joga o nosso adversário, para quem joga aí, né, futebol, né, irmão? Se você não entende como que ele joga, quais os dribles, como que eu vou jogar e ganhar? Não brinque com o diabo. As casas continuam sem sangue e por isso nós estamos perdendo os nossos filhos. E a pergunta que eu sempre gosto de fazer, você teria coragem hoje de dar uma arma na mão dos seus filhos? A maioria vai falar não. Mas a gente dá, como diz o irmão, de presente o celular. A gente não apaga a internet. E sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer ter um tempo pra gente, né? E ter filho dá muito trabalho. Tem uma moça que eu conheço há algum tempo, e ela tem 2 crianças, um casal de filhos. E ela vive como uma vida solteira. Ó, tô indo pra academia, fica aí. Os 2 no celular. Ela é inquilina da minha mãe. Olha, tô indo trabalhar, hein? Só vou chegar de madrugada, fica aí. Um tem que cuidar do outro, tem que limpar da casa, tem que fazer um monte de coisa. Fica aí. E aí teve um dia que eu tive que chamar. Oi, não esquece que dentro da sua casa você só tem 2 crianças. E que você responde legalmente por elas. E que essas crianças a qualquer momento podem... Porque assim, ó, aonde elas chegam, ela senta no colo, ela quer abraço, e o menino e a menina, extremamente carentes. Ter filho dá trabalho. Ou você escolhe não ter, ou se você tiver, tenha de verdade. Tempo de qualidade. É isso que vem falando quebrando silêncio. Quer proteger seus filhos? Seja pai de verdade. Porque aí fica pensando, se você dá o celular para entreter ele, e automaticamente você também está entretido. Porque isso daqui, ó, é como o açúcar, né? Nós, como adventistas, a gente acaba lutando bastante com isso. E eu sei, porque é uma luta minha também. É viciante. É como uma droga. Eu trabalhei 8 anos no CAPS AD, e quando eu saí lá do CAPS, os usuários que estavam chegando lá já não eram mais usuários só de droga. Inclusive, o índice de adventistas no CAPS de álcool e droga é muito alto. E já estavam chegando lá vítimas de celulares. Dopamina barata. Esses dias no culto, não era na igreja que eu frequento, mas a esposa do pastor, sentei do lado dela, eu ia pregar, e a esposa do pastor ficou o culto todo no Instagram. 1 hora ela ficou mexendo no Instagram. E engraçado que, tipo assim, ela só ficava com o dedinho assim, ó. Então ela viu tudo e não viu? Na hora do culto, não, celular não. Porque lá na CAM, nós temos culto praticamente só no sábado e na quarta. Mas poucas pessoas acabam indo, então quase não tem. Então, meio que uma vez por semana acaba indo para a igreja e quando você vai, é 1 hora você fica ali. Ou você dá o celular, o índice de paz que dá o celular na hora do culto. É uma competição injusta, porque isso daqui dá prazer, mas estar aqui não dá prazer. Lembra? O cérebro deles ainda está amadurecido. Nós vemos aqui porque a gente já compreende que é a casa do Pai, que nós precisamos estar, que faz todo sentido, mas eles não nascem convertidos. É mais gostoso estar aqui, ó. Para de ser bobo, não é? E a gente obriga, a gente briga. É pior. A internet era para ser uma bênção e virou uma maldição. Eu assisti um podcast esses dias com... Esqueci o nome dele, Odailson Fonseca. E ele trouxe alguns dados dizendo que os criadores da inteligência artificial, da internet, enfim, né, até mesmo do iPhone, eles conversando entre eles, eles falaram assim, ó, nós perdemos a mão. A gente criou tudo isso para que pudesse ser uma coisa que facilitasse a vida das pessoas, mas nós estamos emburrecendo ainda mais a população. E nós, como um povo de Deus, a gente precisa ser mais esperto do que os filhos das trevas, mas a gente não está sendo. A gente está caindo como um peixe na rede.
Esses dias, outra história para contar. Estava numa escola adventista, acabei de fazer a capela, e aí eles vêm para abraçar, e aí um menino de 12 anos, ele sentou e falou, oi, eu sou fulano de tal. Já me falou o nome dele. Eu não tinha nem perguntado, para você ver o índice de carência. Eu moro na rua tal, no apartamento tal, a minha mãe é tal, e pega meu telefone. Ah, não, me dá o seu. Porque aí eu estava com o cartãozinho, porque eu também escrevi 2 livros. E aí no dia a escola estava divulgando os livros e tal. Me dá o seu cartão, porque eu vou adicionar você no meu celular. E eu achei que ele nem ia adicionar. Quando eu chego em casa, de repente alguém me fazendo chamada de vídeo. Quem era? O fulano de tal. E ele falou assim, oi, tudo bem? Olha só o perigo. Olha, aqui é a minha casa, essa é a cozinha da minha casa, eu estou junto com a babá. Eu sabia tudo daquele menino. Não fica achando que seu filho não vai falar. Quem tem a tendência ou quem quer fazer a maldade vai ganhar confiança, vai brincar com eles, vai fazer tudo aquilo que a gente não tem tempo. E aí depois já é meu amigo, aí fala assim, não fala pro seu pai não, coitado, ele está muito ocupado trabalhando, vamos brincar. E aí, leva. Eu não sei se vocês viram essa semana aí o que está dando de burburinho aí do caso do Ítalo Santos, Ítalo e o Felca e tudo. Pois é. Agora está se levantando muitos políticos, muitas pessoas falando sobre a proteção da infância, mas nós temos aí menos de 2 anos que teve uma campanha. Alguém viu alguma proposta de proteção à infância? Não tem, sabe por quê? Porque políticos e grandes mentes ganham em cima da rede de pedofilia. Quando você posta uma foto sua ou uma foto da sua criança, e isso eu vou até contar para vocês. Quando minha filha nasceu, ela nasceu prematura. Então eu não estudava sobre isso e tal. E ela não mamou, não conseguia mamar. Né? Eu fui primigesta idosa, porque em seguida que a minha filha nasceu, eu ainda já entrei em menopausa, com 38 anos. Então foi tudo muito difícil. Então, a princípio, eu não queria dar mamadeira, então a minha filha, ela bebia o leite no copinho. E hoje eu consigo entender isso. Porque a minha filha, como foi muito aguardada, até mesmo para a igreja, que eu estava há 20 e poucos anos naquela igreja, então tudo eu postava nas redes sociais, inclusive a minha filha tomando leite no copinho. Isso na rede de pedofilia, use a mente de vocês e entenda. Eu vi que quando eu postei, aquele ali fez um boom. A mente de quem abusa, ela é muito fértil. Uma criança tomando um copo de leite, uma criança comendo uma banana, uma criança com a boquinha suja. Use a mente de vocês. É muito podre. E eles investem muito. Eu até anotei aqui, deixa eu ver qual é a página. Não sei onde está, mas é bilhões. Bilhões. Eu não sei quem aqui assistiu o filme... Eu vou lembrar. Mas é um filme que fala sobre... Quando rouba as crianças... Como é o nome, irmão? Lembra? Tráfico humano. Não brinca com eles, não. Quando você posta uma foto de uma criança, principalmente se é uma criança muito bonita, eles vão atrás. E nós lá no Conselho Tutelar, e olha que é um município pequeno, do nada a criança sumiu. Não acha. Não acha. E quantas mães, olha, o trabalho que eu faço não é fácil. É a dor da morte, de você ver uma mãe segurando em mim e falar, acha. E a gente tenta, mas não acha. E aí quando você entra na rede social daquela mãe, é o uniforme de escola, é o passo a passo tomando sorvete. Rede social, irmão, não é álbum de família. A gente precisa voltar às origens. Antigamente, quando a gente imprimia para poder guardar recordação. A gente fica meio que se ostentando nas redes sociais. Mas é porque todo mundo faz. Você não é todo mundo. Qual a parte? Que nós somos sacerdócio real, povo escolhido e exclusivo de Deus. Nós não somos todo mundo. Para. E agora já indo para o final, porque se deixar eu vou ficar falando muito. Esses dias, no sábado à noite, eu vou deixar até para vocês poderem, como indicação,
Eu estava em casa só, porque o desbravador da minha filha é no sábado à noite. E aí meu marido foi levar ela e eu fui assistir um filme. E aí apareceu o Som da Esperança. E eu cliquei naquele filme e comecei a assistir. Achei interessante. É um filme que estava marcando como cristão. E o filme traz a mensagem que serve para nós nos dias de hoje. Um pastor de igreja, de uma igreja pequena, que tinha também como a nossa, né? Tem a nossa igreja central, grandona, e tem as igrejas menores que ficam, né, nas pontas, nas periferias, enfim. E esse pastor era um pastor de uma igreja menor, e a esposa dele teve um dia que, conversando com ele, fala para ele assim: olha, nós precisamos fazer mais. Porque nós, enquanto igreja, já temos ali a nossa comunidade, mas eu não estou achando que o nosso trabalho como pastoreado está sendo relevante. Nós precisamos ajudar que os nossos irmãos possam ampliar consciência e fazer mais aonde nós estamos. E ela falou assim: eu estava vendo uma entrevista e estava falando que aqui no nosso município, no território onde que a igreja está, onde que a gente mora, tem muitas crianças em abrigos. E eu quero adotar uma criança. Aí ele falou: mulher, você já tem seus filhos, você quer mais responsabilidade? Ela falou: o Senhor está falando no meu coração. E aí eles foram, né, em busca dessas crianças. De tanto a mulher ficar, ela conseguiu fazer com que aquele pastor pudesse entender que seria uma forma da gente estar ajudando. E ela vai nesses lugares de abrigamento. E a assistente social abre meio que lá um livro com todas as crianças e começa a folhear. Olha, essa criança. Aí chegou numa criança específica. Aí ela fala assim: não, pastor, essa criança aqui acho que você não ia querer. Aí ele fala: por quê? Ah, não, porque ela foi aliciada quando criança, ela foi abusada, a própria mãe era usuária de droga, então oferecia o corpo da filha para poder ganhar droga, e essa menina foi abusada a vida toda. Ele falou: é essa que eu quero. Ela falou: ela vai dar muito trabalho, mas é ela que eu quero. E aí eu trouxe um trechinho do filme para que a gente possa ouvir o que esse pastor fala. O do pastor, que é do Instagram. Crianças adotadas vão me causar alguns problemas. Você também não causou problemas? Pastor, eu não tenho dinheiro bastante para adotar filhos. Bom, José adotou o filho de Deus. E Jesus acabou nascendo numa manjedoura do lado de um monte de esterco. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Amém. Eu mesmo. Mas, reverendo, eu não quero assumir ninguém bagunçado. Eu não tenho que cuidar do problema dos outros, não é? A filha do faraó achou o redentor dos escravos e tirou ele das margens de água turva do rio Nilo. E colocou Moisés dentro da casa dela como se fosse seu próprio filho. Por que não podemos fazer o mesmo? Enchemos igrejas iguais a essa em todo lugar. E louvamos a Jesus nelas. Mas e se nós não conseguirmos acolher os mais vulneráveis entre nós? O que fazemos aqui? O que fazemos aqui? Barulho! 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 Só barulho! Mais nada! E as crianças não aguentam mais só barulho. As crianças não aguentam mais só barulho. Quando eu iniciei, eu falei, né? Nós cantamos, nós lemos os versículos, mas a gente só está fazendo barulho. Será que, de fato, a gente tem protegido a infância? E eu não falo só dentro da nossa casa, não. Porque a Constituição Federal, que é a lei magna do nosso país, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que a responsabilidade é da família, do Estado e da sociedade. A igreja faz parte da sociedade. Será que, de fato, a gente tem feito a diferença na vida de crianças e adolescentes? Sabe, eu trabalhei num CAPS AD, como eu já disse. E quando eu comecei a trabalhar com sexualidade, vi o índice de adventistas lá dentro, eu pedi para a gerente para que eu pudesse fazer uma pesquisa de todos os pacientes que nós atendíamos, para entender por que chegaram no fim do fim. Porque uma pessoa que chega no CAPS AD, elas passam a morar em situação de rua.
E aí eu quis entender. A maioria foram abusadas sexualmente quando crianças. Ah, mas vai esquecer. Vamos proteger o avô, lembra? Sacrificamos a ovelha e sacrificamos a ovelha e protegemos o lobo. Não, mas é o avô, é o pai, é o tio, coitado, ele é doente. Não é doença, irmãos. Ano passado eu fiquei muito brava quando a revista Quebrando Silêncio colocou no mesmo patamar de igualdade vítima e abusador. Não é. Ele merece perdão? Ele, Deus, o que ele está cometendo é um crime. E se você faz parte das pessoas que, coitado, ele é doente, coitado, você responde legalmente, assim como ele, por protegê-lo. Se alguém sonhar que você está protegendo, Romanos 8:19 diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus façam alguma coisa, façam que o mundo seja diferente. A partir do momento que eu comecei a entender que aqueles homens e aquelas mulheres que estavam ali dependentes de substância para poder apagar a dor da alma, porque só quem trabalha com isso sabe. Uma criança me olhou e falou assim: se você fala tanto de Deus, como eu disse, eu começo a falar sobre sexualidade a partir de Deus, não ensino nossos filhos a fazer sexo, não ensino sobre preservativo, não ensino nada sobre isso. Eu só falo que existem partes importantes e privadas. E ele falou: então por que Deus deixou? Por que Deus deixou que meu pai pudesse fazer o que ele fez? Eu já perguntei para vários pastores. Nenhum deles tem a resposta, nem eu. Mas a gente sabe que Deus, ele pode, por enquanto, não está fazendo nada, mas ele está de olho e ele vem, irmãos, e não tardará. Aquele que sabe e não faz nada será punido, e aquele que faz será punido também. Nós somos responsáveis diante da lei dos homens a proteger todas as crianças, não só as crianças da nossa casa. Porque possivelmente, e só quem viu uma criança abusada sabe do que ele vai se tornar no futuro. Essa menina que está abusando daquele menino que ainda não tive autorização para falar com a mãe, ela falou para ele assim, pessoas abusadas abusam também. Aconteceu comigo, eu estou fazendo com você e você vai fazer com outros. Então quer dizer que talvez a minha filha e o seu filho se encontrem com essas. Vai fazer o quê? Mais uma vítima. E o grande conflito, agora para encerrar mesmo, ele diz que se Jesus não voltar nessa geração, página 157 do grande conflito, que os nossos filhos serão usados com muito poder. E o diabo, não sendo besta nem nada, ele está atacando justamente as crianças e os adolescentes, da hora que eles acordam à hora que eles vão dormir. Filmes, séries, desenhos, músicas, comidas e até mesmo os cosméticos. Eles estão para erotizar e adultizar as nossas crianças. E nós, como povo adventista, que somos diferentes, nós temos uma mensagem diferenciada. De vestimenta, de comida e de tudo. Mas nós estamos aí, equiparados ao povo do mundo. E nós ainda dormimos. Mas ele vem. E quando ele vier, ele não vai querer saber qual carro que nós temos, qual a escola que nossos filhos estudaram, qual as viagens que nós fizemos, mas ele vai perguntar: cadê o filho ou os filhos que eu te emprestei? E lá em Isaías diz assim: eis aqui, Senhor, os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Será que será essa a resposta que nós daremos para o Senhor? Aqui está. Nós guardamos, nós protegemos, nós estamos todos esbagaçados, né? Tem várias imagens no Instagram que mostram pais e mães, muitas vezes, cheios de flechas, né? Todos machucados, mas protegendo. Porque Daniel 5:27 diz que nós estamos sendo pesados na balança todos os dias.
E nós, será que estaremos achados em falta? Fica aí a reflexão. Que Deus venha abençoar ricamente os nossos dias e os fins dos nossos dias. Amém.